jornalista Marcos Sacorreia. Está quase na hora, logo depois do Jornal da Globo com William Bach e Cristiane Pelágio. Até já. Beijo. No ar, pela Rede Globo de televisão e pela CBN, está começando mais um programa do Jô. E eu vou logo anunciando os convidados do dia. Está aqui uma parlamentar do PT Santa Catarina, membro da CPMI dos Correios, senadora Ideli Salvati. Também está aqui o jornalista Marcos Sacorreia. E já vamos começar com o som da guitarra do Tomate à frente do Homeless Trio. Vamos lá!
final da Taça Libertadores da América. Por isso, excepcionalmente nesta quarta, você vai curtir as loucuras da grande família e do esperto Frank, o irmão que Lineu não quer ver nem pintado. Você não vai dizer nada. Vou sim. Tchau, Frank. E esse paizão, que já tem a maior bronca do malandro, ainda não sabe da missa à metade. Você tem raiva de mim por causa daquilo que rolou entre eu e a Nenê. Aquilo o quê? Ah, vai dizer que você não sabe. Não, não sei. Então talvez seja melhor ficar sem saber. Não, senhor. Excepcionalmente nesta quarta, depois de América, a grande família. Uou! E nós vamos seguir com as entrevistas que nós temos feito aqui, sempre com participantes da CPI ou CPMI. E antes eu gostaria de falar que eu recebi um convite aqui da Nina Rosa, falando da exposição. Nina Rosa Nunes convida para a abertura da exposição Quase Pintura, de Carly Portela, que tem uns trabalhos bem interessantes, bem bonitos. É na Galeria 90, no Rio de Janeiro. Está aqui, abertura dia 13 de julho, às 19 horas. E a exposição vai de 14 de julho até 20 de agosto. Obrigado, beijo para você. E temos um e-mail enviado por Catarina Luiz, de São Paulo. Tem uma amiga que casou com um americano que conheceu pela internet. No começo foi tudo bem. Depois ela começou a desconfiar de certos hábitos do marido, que trabalhava como montador de prédios na área de Boston. Ela começou a cismar que o marido era gay. Veja você. E um belo dia teve a confirmação, olhando a foto do marido em pleno trabalho. Jô, por favor, olha a foto e diga se você também não teria a mesma impressão. Vamos ver o marido trabalhando? Não, não. Não, é um fio dental bem decente, não é? Eu nunca entendi porque que é fio dental, é fio bundal, imagina se é que vai. É igual, o Bira usa assim, não, o seu... Nunca usei. Não. Bonitinho, e ele é forte, olha só. Carregando pedra mesmo. Enfim, ela é senadora pelo PT de Santa Catarina, membro titular da CPMI dos Correios. E Deli Salvati, por favor. Aquela coleira você não está usando mais? Não, já passou o período. Quanto tempo você ficou com ele? Eu fiquei, durante a campanha, depois do acidente, eu fiquei 3 meses. E depois da cirurgia, 4 meses. Você sabe que o Max Nunes, que trabalha aqui com a gente, que é seu fã, ficava muito preocupado sempre que ele via você com aquele... Aquilo é incômodo demais, né? É muito incômodo. Mas o pior é a dor, né? A cirurgia eliminou. Mas aquilo adianta alguma coisa? A pescoceira adianta? Fala a verdade. Olha, Jô, eu acho que todo o tratamento, né? Acabou sendo, eu fiz um tratamento muito intensivo no SARA, com a cirurgia, né? Da retirada da hérnia de disco. Eu tinha já uma compressão muito séria, né? Onde da medula. Era C6 e C7. Você sabe que eu li uma pesquisa falando que problemas de coluna, não especificamente de hérnia de disco, não tem lá, a bichinha está para fora, não tem jeito mesmo, mas enfim, dizendo que fizeram uma pesquisa com pessoas que fizeram cirurgia, pessoas que fizeram tratamentos alternativos, pessoas que fizeram fisioterapia e pessoas que não fizeram nada. E que todas ficaram boas quando a crise passou. Talvez sim. A dor voltou um pouquinho, viu? Voltou um pouquinho? Voltou um pouquinho. Será que é em função Mas não é mais neste braço, antes era no braço esquerdo, agora é um pouquinho no ombro direito. Aqui. Até que ponto Roberto Jefferson é responsável por essa dor? Ele e muitas coisas. Hein? Ele e muitas coisas. Eu vejo você um pouco, eu vejo você
Estou falando como espectador. Vejo aqui você tão calma, tão serena, tranquila, simpática. Lá eu acho que você está bufando quase. Jô, O que te tira do sério? Assim? algumas coisas me tiram do sério. Ofensa, calúnia, difamação, isso me tira muito do sério. Quer dizer, as acusações que foram feitas pelo Roberto já Roberto me deixaram muito indignada e eu acho que eu respondi como qualquer pessoa responderia ao ter a sua honra, a sua imagem afetada. E eu sei por que ele fez, né? Tenho clareza de por que ele fez em represália a uma série de medidas que nós adotamos, que inclusive você pegou, né, no seu programa, você pegou, porque as questões que nós fizemos ao deputado foram muito incisivas e realmente se tudo aquilo que eu relatei a respeito, né, da vida funcional dos últimos anos do Maurício Marinho, indiscutivelmente, se metade daquilo ficar comprovado, a vinculação dele com o Roberto Jefferson no esquema de corrupção dentro dos Correios fica comprovada. Depois nós tivemos a iniciativa de apresentar, né, o requerimento para que ele declarasse, porque eu, inclusive, antes de vir para cá, eu reassisti o seu programa. E não há nenhuma dúvida, ele afirmou categoricamente a sua resposta de que havia membros da CPMI que recebiam mensalão. Então, não, mas nós olha, fizemos eu acho que, o requerimento, né? Não, perfeito. Mas eu acho que ali até é possível que ele tenha se confundido, Aí, Roberto mas eu Jefferson acho que não é tão grave ele falar... não se confunde. Não, mas peraí, não é tão grave você fazer essa acusação em relação à comissão de ética, não é tão grave como fazer essa acusação em relação à CPI? Quer dizer, É tão o grave fato de dizer, não, eu quanto. fiz, mas foi É em tão relação a grave outro. quanto. E depois você veja, ele recuou, né? Porque ele teve que desdizer o que ele disse a você, respondendo a você. E na nota, além dele recuar, mas ele continuou atirando. Mas isso que eu Continua digo, atirando. não foi que ele tirou totalmente. Ele Ele falou, não, eu me enganei atirando, qual era o continua dia. atirando. Ele continua atirando. Então, é por isso, inclusive, né, Jô, que nós entramos com 3 interpelações judiciais, né? O professor Péricles Prade, que é um brilhante constitucionalista do nosso Estado, deu entrada no Supremo Tribunal Federal nas 3 interpelações e nós vamos, na sequência, ele tem 48 horas para reafirmar e apresentar provas. E como a minha imagem foi afetada, indiscutivelmente, porque até você, né, explicar, e ele mesmo se desdisse, né, dizendo que não era bem assim, se ler direitinho a nota, se colocar as vírgulas nos lugares corretos, não é isso que eu quis dizer. Mas isso tudo acaba trazendo um prejuízo à imagem, né, até porque tudo que sai da boca do Roberto Jefferson atualmente sai manchado, né, sai Mas o que caluniado. ele disse em relação a você, inclusive, ele, de repente, na nota, ele reafirma, né? Quer dizer... Ele afirma. Deixa eu mostrar uma coisa que eu estou achando curioso, é que na CPI, as mulheres estão muito exaltadas, estão com atitudes, assim, bem vigorosas. Você não vai E repetir, os você não homens? vai repetir o Simão, né, da Folha, né? Eu não sei o que não o Simão soube? falou, o que ele falou? Ele disse que o cruzamento de Deli Salvati, Luiz Helena e Denise Frossard da sogra dele. Eu me senti profundamente preocupada. João, muito preocupada. Eu não ia fazer isso. Você não. Inclusive, Você eu nem vai. conheço a sogra dele. Não. Isso é muito ruim. Né? Mas eu gostaria de mostrar como realmente há uma veemência por parte das mulheres. As mulheres estão ali brabas e os homens chorando. Vamos ver aqui um... Trabalhei muito tempo sem salário e muitas vezes sem almoçar e sem jantar e passei fome e muitas vezes dormia no altar da igreja, porque a igreja... Eu sempre vou na igreja, me emociono, porque é minha vida que eu passei lá. Olha, e também outros choraram, quase todos chorando. Só que esse não foi na CPMI, viu, João? Não, eu sei, mas impressionante como essa capacidade, né, que todos nós temos de chorar. Mas no caso da CPMI, é preciso realmente, para não chorar, tem que ter nervos de aço. Quer ver? Há pessoas com nervos de aço, sem sangue nas veias e sem coração. Mas não sei se passando o que eu passo, talvez não lhes venha qualquer reação. Tá bom, chega de choro. Como é que você faz para estar sempre ali nas primeiras filas? Você... Tem que chegar cedo, João.
Que horas? Que horas? Tem que chegar no mínimo 1 hora e meia antes, para você marcar o lugar, para você entrar na... Que horas, então? É assim, se o depoimento começa às 9, se você não chegar às 7h30, você já não é um dos primeiros inscritos e já não pega lugar na primeira fila. Porque você, Luiz Helena e a juíza também estão sempre ali. Estamos. Fazemos um... A minha querida Luiz Helena falou uma coisa aqui, que eu, aliás, continuo preocupado com ela, falei isso para ela aqui, que ela está muito magrinha, ela está passando uma fragilidade que ela tem que se cuidar, tem que comer, né? Pena que não está a mãe do lado com aquela coisa, né? Mas ela me falou uma coisa que me impressionou, que é o seguinte, ela está lá, de repente, ela sai para ir fazer uma votação, e aí ela volta. Essa entrada e saída, dá para você voltar para o mesmo lugar que você estava? Não, porque aí fica marcado, o lugar fica reservado, né? Então a gente mais ou menos se respeita, pelo menos nesta divisão do espaço físico, né? Sim. E Jô, eu acho assim, nós temos trabalhado muito na CPMI. Os depoimentos têm sido longos, demorados, alguns produtivos, outros nem tanto. Mas o esforço, acho que coletivo, de fazer a investigação, eu acho que é um respeito a esse país, né? E nós todos temos que estar com este compromisso de fazer as investigações até as últimas consequências, tendo, obviamente, né, um cuidado para que, inclusive, né, toda a discussão se ia abrir também a CPI da compra de voto ou não, tinha parlamentares que queriam que ficasse tudo na CPI dos Correios, o que poderia trazer um grande prejuízo, porque quando você tem coisa demais para investigar, você acaba não investigando nada com a seriedade devida. Mas peraí, vamos separar coisa por coisa. Primeiro o seguinte, eu acho que o escândalo, um escândalo dessas proporções, não dá para, antes de fazer qualquer outra coisa, apurar, primeiro tem que apurar tudo que está acontecendo. Tem que ser investigado. Por que claro. O PT, na maioria dos casos, o PT custou tanto, lutou tanto contra, e por que no depoimento da Fernanda, em vez de... Eu acho que se o PT usasse o mesmo empenho que teve em alguns depoimentos, no caso, citar o exemplo da Fernanda, para tentar desabonar o depoimento da Fernanda, usasse numa investigação interna, os resultados seriam mas muito melhores. Porque não interessa o porquê da declaração da Fernanda. Interessa que foi averiguado e surgiu uma coisa que era verdadeira, que era real, um excesso de dinheiro. Se bem que dinheiro, hoje em dia, você vê que voa mesmo. Está voando demais, né? Voa, que é uma beleza. Voando demais. Mas, enfim, por que isso? Por que essa relutância de examinar o seu próprio corpo? Porque, obviamente, tem alguma coisa aí, que há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Jô, a corrupção é algo muito sério no nosso país, muito antigo, muito entranhada na máquina pública, né? O sistema, infelizmente, facilita e muito, né, a permanência da corrupção. Agora, tem uma coisa que, inclusive, eu queria me referir ao depoimento da Karina, porque tem algo que nós vamos precisar fazer. Todas as CPIs buscam sempre focar no corrupto. Então, é chegar ao funcionário que facilitou, ao político que intermediou, quem levou a vantagem e tal. Mas tem algo que só pode existir corrupção e corrupto se tiver o corruptor. Então, nas investigações, nós temos que ter esta preocupação de quem é que está efetivamente querendo levar a grande vantagem. Não a pequena vantagem, não a vantagem só da intermediação. Sem querer interrompê-lo e já interrompendo, não vamos falar em pequena vantagem, porque eu acho que pequena vantagem seria se, por exemplo, o Genuíno ou o Dirceu participassem de uma coisa dessas em benefício próprio, para botar a pequena vantagem no bolso. Não. O que eu acho terrível é que eu acredito totalmente que nada foi feito em benefício próprio, mas eu acho que é um terror em termos de corrupção. Você vê que o monstro da máquina política é tão ganancioso e tão grande que sorveu toda a intenção de purificação do PT, que teve que entrar nessa máquina para, digamos, mas é que essa máquina está andando e a estrutura você não modifica em 1, 2, 3 anos, Jô. Não, mas você denuncia de cara. Claro, denuncia, por isso porque embarcaram na máquina. Mas, isso Jô, é terrível. Jô, eu tenho usado isso na tribuna e vou dizer aqui, do mesmo jeito como eu uso na tribuna. Eu acho que não existe nenhum governo que possa ter, em 2 anos e meio, um resultado a apresentar em termos
de operações, de medidas, inclusive com grande visibilidade, de combate à corrupção. Mas aí você está como tem- justificando uma corrupção maior Não, mas, que ó, permitiu mas, ó, esse combate Veja menor. bem, ó, nenhuma das quadrilhas que a Polícia Federal tem desbaratado, nenhuma, tem menos de 2 anos. Nenhuma. Todas têm 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, entrou governo, Mas saiu não governo. justifica, Eu sei, senadora. Jô, mas entende? Tem medidas para que isto seja... Mas- Vou dar um exemplo de ontem, Jô. Ontem foi veiculado uma gravação onde novamente tem incidências, né, insinuando que havia benefícios, entende? E sistema de recursos, né, carregar recursos para o PT. Por que tem aquela gravação? Porque houve uma operação da Polícia Federal determinada pelo ministro Márcio Tomás Bastos, com concordância, obviamente, porque não podia ser diferente do presidente Lula, de fazer investigação de corrupção no INSS do Rio de Janeiro. Então, aquela fita é fruto da gravação, da investigação, que acabou desbaratando aquela quadrilha, prendendo, inclusive, uma das pessoas que participava da gravação, prendendo uma série de outros membros daquela quadrilha, e que, inclusive, detectou um esquema, né, de anulação de multas e vantagens para grandes empresas no Rio de Janeiro, que deu um prejuízo de mais de 1 bilhão. Mas acontece o seguinte, Entende? senadora, Então, quando são começa a ver... operações, Tudo entende? bem, São mas medidas. são medidas menores em relação A 1 bilhão à de grande prejuízo, corrupção. Meu Deus, você vê o tamanho de dinheiro que Isso tem só aparecido. no INSS do Rio. Peraí, deixa eu só Do Rio. completar o meu pensamento. Eu acho que o fato de estar investigando uma coisa no INSS do Rio de Janeiro, que vem sendo investigado há algum tempo, não diminui a grande corrupção. E você falou aí atrás do corruptor. eu falei Nesse dos caso corruptores. específico, o corruptor é o próprio PT. Quer dizer, o PT que Não, usou essa inclusive- máquina para comprar... Jô, Peraí, já deixa vai eu me acabar. desculpar, mas veja bem, o que a moça dizia na gravação? Dizia que o PT continuava acobertando os esquemas, como já acontecia nos governos anteriores, durante o período do Ornelas, Mas se o citou mensalão, várias. por exemplo, a nomeação... E veja bem, a gravação é exatamente a ação do governo do PT desmanchando aquela quadrilha. Ou seja, a Mas você sabe gravação que é a nos grandes- prova do desmanche. é a Sempre prova que do havia uma desmonte da investigação quadrilha. na máfia, Então, se havia... sacrificavam Pois é. pequenos Mas se para havia o continuar a esquema, grande. não teria a investigação, nem a prisão, nem o desmonte da quadrilha, Jô. Eu acho, senadora, você não pode ser tão ingênua de achar que não há a possibilidade de você investigar uma área para deixar as outras funcionando sem serem abaladas. Olha, vamos dar uma satisfação, então vamos investigar nessa Agora, área ou Jô, naquela área. E sendo que essa investigação é antiga. Jô, então vamos voltar. Nós temos, acho que, aproximadamente 80 operações da Polícia Federal, aproximadamente. São mais de 1.500 pessoas presas já, né? Várias já indiciadas, com processos andando. Nestas operações, eu lembro de pelo menos 3 casos, aonde foram descobertas pessoas do PT e que foram presas. Um governador do estado, no caso lá dos gafanhotos, né? Recém-filiado no PT, mas estava afiliado no PT. No Amazonas, um prefeito do PT. E agora, nessa das madeireiras, foram presos, né, pessoas do PT. Uma foi absolvida, não tinha nenhuma prova, foi liberada sem processo, mas o outro foi preso e foi processado. Perfeito, mas nós estamos falando agora da cúpula do PT, que é uma coisa que eu acho, para o eleitor que votou no PT e o que também que não votou, é uma coisa bem mais séria, bem mais grave, Mas as porque parte da investigações estão cúpula. em andamento, Eu Jô, sei, mas entende? estão, Então eu vamos sei que estão em andamento. Então quer dizer que está investigar. tudo bem. Não é que está tudo bem, obviamente que não está tudo bem. Então, para um segundo, que eu vou chamar a vinhetinha e a gente volta aqui conversando com a senadora Ideli Salvati. Vamos lá. Tenho aqui ao meu lado a senadora Ideli Salvati. Eu vou mudar um pouco o foco da questão para falar desse caso de paixão que existe entre o senador Heráclito Fortes e a senadora Ideli Salvati. O senador que eu convidei, inclusive, para vir aqui é aquele que ficou muito famoso já pela sua voz, É o zagueirão. tentando pedir a Popular palavra, zagueirão. né? Senhor presidente, eu fui citado, senhor presidente. 1 minuto eu resolvo isso. Que eu achei aquilo fantástico. E parece que vocês voltam e meia se lançam farpas. Como é que é isso, esse relacionamento entre senadores, no caso específico, entre vocês dois, que estão em partidos
opostos, em partidos diferentes, mas que não chegam realmente a uma agressão, né? O senador Heráclito Fortes, ele está escalado. Eu digo sempre assim, ele está escalado para ser o zagueiro. Tanto que assim, eu não preciso nem subir na tribuna. Antes de eu pisar na tribuna, ele já está com o microfone levantado para fazer a parte. Ele já fica ali pronto. Ele já fica de prontidão. Ele chega ao ponto, como aconteceu agora, né, numa das atividades da CPI, que ele estava, não sei se no gabinete ou no plenário, e aí alguém avisou que eu estava falando e ele veio, tenho que chegar porque a Ideli está falando. Eu não sei qual é o caso dele, não sei qual é a fixação, mas de certeza ele está escalado dentro do PFL e isso é público e notório, né? E você faz a mesma coisa em relação a ele? Não tenho. Quer dizer, esse amor não é correspondido? Não é correspondido, viu? Que pena. Você não vai querer... Não, nem vou fazer o comentário, chega. Não, por favor. Não, você já viu o Heráclito, né? Você já viu o Heráclito, Eu né? achei ele uma gracinha. Eu não. Não faz o meu tipo, nem um pouco. Olha, senador, eu tentei, mas não colou. Você de Cupido tá um horror. Não dá. Inclusive, já que de Cupido tá um horror, vamos atacar aqui de Zeus com seus raios fulminantes para falar o que você acha de exatamente nesse momento tão frágil de tudo isso, um assessor, um deputado, por acaso, irmão do Genuíno, tentar passar por um aeroporto com dinheiro na mala e dinheiro na cueca. Quando se fala em dinheiro na cueca, é claro que é para ridicularizar mais ainda o fato, que o fato em si é mais grave do que a cueca. Ele estava com dinheiro, claro, que colado no corpo, né, preso no corpo, e a cueca por cima. Haja cueca, inclusive, para segurar esse dinheiro todo. Mas não é um absurdo, no meio disso tudo, isso ainda ter esse agravante maior? É um absurdo, Jô, pelo fato em si, que é criminoso, né? Você transportar dinheiro sem identificar a origem, ainda mais moeda estrangeira, né? Que aí é crime mesmo. Mas aqui vamos esclarecer uma coisa que a gente tem discutido muito na produção. A moeda estrangeira, sendo comprada oficialmente, também pode ser declarada, não pode? Pode ser declarada, não tem problema. Você tem acima de 10 mil dólares, você não me fala a memória. Você mostra, está aqui, declara, eu comprei, está aqui, tudo bem, sem nenhum problema. Agora, assim, o absurdo, né, de fazer isso tudo, por si só criminoso, num momento como este, por coincidência ou não, no dia que nós estávamos, entende, numa situação extremamente delicada, dentro do PT, que estávamos discutindo toda a repactuação, né, da executiva, a provável saída, né, do presidente, nosso querido presidente José Genuíno e tal, toda esta situação. Então, este fato é algo que, para nós do PT, nós queremos que seja elucidado o mais rapidamente possível. Nós queremos saber, inclusive, de quem é o dinheiro, porque a própria família, né, do rapaz disse que é impossível ele ter aquele dinheiro como sendo dele. Então, ele estava transportando aquele dinheiro para alguém. Então, nós precisamos que a investigação, né, da Polícia Federal efetivamente se complete rapidamente para que isso tudo venha a público. E quero dizer, Jô, assim, conforme eu sou uma petista de primeira hora, sou fundadora do partido, sou militante, entende, durante esses 25 anos. Eu não tinha percebido isso, engraçado. Você achou que eu era mais nova? Também. Eu achei que era a idade, Jô. Mas diga. Mas assim, para nós, realmente é um momento muito difícil que nós estamos passando no partido. Muito difícil, porque nós temos todo um compromisso, o PT é um patrimônio, entende? Eu acho que ele teve um papel importantíssimo em toda a redemocratização deste país, de construir canais, entende? Com a sociedade civil organizada, principalmente com as faixas, né, da população de menor poder aquisitivo, os excluídos. Então, o PT teve e tem um papel fundamental na vida. Mas isso ninguém discute. Mas, por exemplo, qual foi a sua posição na época do caso do Valdomiro? O caso do Valdomiro, Jô, ele foi investigado, porque o caso do Valdomiro é da época que ele estava na Loterge, em Rio de Janeiro, certo? Sim, não. Eu digo, mas quero saber a sua CPI, posição pessoal em relação... A CPI, teve CPI para o caso Valdomiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Teve CPI em Goiás, né, por causa do Carlinhos Cachoeira. Nas duas instâncias, o PT aprovou, apoiou e participou das investigações. As investigações feitas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e tal, já deram mais de 40 inquéritos. Tem algumas dezenas de pessoas indiciadas, né, em processos por conta destas investigações. Então, eu tenho assim a clareza de que para nós do PT, neste momento, nós só temos uma maneira de recuperar e de manter
o nosso canal de comunicação sério e responsável com a população. É de fazer as investigações com a profundidade até o fim. Você foi de cara a favor da CPI ou você foi uma das pessoas que, obedecendo uma certa orientação do partido, foi primeiro contra a CPI dos Correios e depois foi a favor? Como é que foi? Jô, nós nunca fomos a favor de CPI ampla, geral e restrita. Como agora, inclusive, aconteceu. Esta semana, a CPI dos Correios funcionando, a oposição, uma boa parte, né, da oposição, colheu assinaturas no Senado e na Câmara para fazer mista. A nossa bancada fez a coleta de assinaturas para que acontecesse na Câmara, a da compra de votos no mensalão, porque todos os suspeitos estão na Câmara, né, são deputados. Não tem por que essa história do Senado investigar deputado. Então, veja bem o que eles tentaram fazer essa semana. Como nós ganhamos a parada de ter uma CPI para investigar Correios e propusemos a da compra dos votos na Câmara, eles tentaram primeiro fazer mista ou só no Senado. E depois, né, toda a negociação para tentar jogar tudo para dentro dos Correios. Porque desta forma não se investiga, né, Jô? Quando você tem 500 assuntos para investigar, você pode imaginar o volume de quebra de sigilo bancário e fiscal, que você trazer todos os assuntos de todas essas denúncias que vem aparecendo, tudo para uma CPI só, é para a gente não investigar nada. Agora, entende? senadora, como é que você responde, ou vai responder, a essa acusação grave do deputado Roberto Jefferson, falando que você é quem conduzia ou distribuía o famoso mensalão, que foi uma coisa que ele, inclusive, ele reiterou, eu acho que isso é que deve ter pego você assim, mais desprevenida, né? Desprevenida, Jô, indignada, porque eu acho que a reação, as pessoas que assistiram a minha reação, perceberam o quanto aquilo me atingiu, né, de forma profunda. Não quero nem imaginar a sua reação, que eu vejo você na CPI já. Uma reação, eu acho que é a altura da ofensa, da calúnia e da difamação que eu recebi. Volto a afirmar, nós já tomamos medidas, né, a CPI encaminhou para o Conselho de Ética da Câmara para servir de subsídio para a cassação dele, e eu tomei as medidas judiciais. Né? E ele teria que, claro, ele tem teria que apresentar horas. provas. Já tem 48 horas agora? Quando é que vem? O doutor Prade encaminhou na segunda-feira, né, fez o protocolo, já foi distribuído, é a ministra Ellen Grace que vai tratar do assunto. Ela deve notificar o deputado, em 48 horas ele tem que apresentar as provas, né, ou desmentir, mas mesmo ele desmentindo, Jô, a minha imagem foi afetada. Foi afetada. Então, ele não vai... Depende do desmentido, senador, porque mas ele não geralmente... vai se livrar Não, mas é porque geralmente... da reparação de perdas e danos morais. Muitas vezes o desmentido é menor do que o mentido. Quer dizer, então, mas é aquela muito história, depende do desmentido. É e aquela ver história o que ele vai apresentar. do travesseiro de pena, né? Depois que você chacoalhou, colher todas as peninhas, é muito complicado. É muito complicado. Por isso e ele não me escolheu à toa, eu volto a dizer, ele me escolheu em represália pelas ações, né, não só das perguntas incisivas e dos documentos, né, que eu pedi averiguação para comprovar o vínculo dele no esquema de corrupção do Correio, na questão do requerimento para que ele em 48 horas confirmasse o que ele tinha dito aqui no seu programa, e a questão da quebra do sigilo bancário. Eu acho que essa foi a gota d'água, né? A quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico dele. Até pela reação, entende, que vários parlamentares tiveram, né, na CPI, que não queriam nem ouvir falar. Porque tem gente também que quer acobertar o Roberto Jefferson, né? Agora, você não acha nós não que, de queremos certa acobertar forma... ninguém, nós queremos investigar todos. O senhor Roberto Jefferson, todos os que estão listados, entende tudo. Nós queremos investigar tudo. Até porque, se nós não investigarmos tudo, Jô, com a responsabilidade, com a firmeza que nós precisamos ter neste momento, eu acho que aí realmente não valeu a pena ter fundado, né, construído este partido, né, como o PT, que teve e tem um papel tão importante no nosso país. Você não acha que... Você me deixa dar o livro? Você deixa os seus eleitores falarem também? Ou só... Hein? Isso aqui é só com a gente? Não, a gente ainda vai falar, me dá aqui. Deixa eu ver. Eu quero te dar um presente. O Paulo Marcum, ele fez esse livro maravilhoso. Eu não sei se você já tem. Aqui. Eu tenho. Você tem? Mas não com a minha dedicatória. Não, porque o meu eu passo para a produção. Isso. E fico com o seu. Fica com a minha dedicatória, tá? Tá vendo como eu sou bom político? Só para você poder dizer que não tem nenhum sectarismo também da minha parte, o prefácio é do Fernando Henrique Cardoso. Não, mas não teria por que haver um sectarismo. Não, para não dizer... O livro é ótimo. Às vezes me dizem que eu sou sectária, né? Mas o livro é do Paulo Marcum. Paulo Marcum. Eu queria ver se o livro fosse seu, se teria o prefácio do Fernando Henrique. Quem sabe, né?
Você na hora... Você quase me pegou agora, quase me Mas se eu passou o livro tivesse- como se o livro fosse dela. Você viu como eu não sou sectária? Olha só o prefácio. Você... Mas acho que se eu tivesse capacidade de escrever um livro tão bom quanto esse da Anitta Garibaldi... O prefácio seria do Lula, evidentemente. Ora, você não acha que A Anitta é entrou... um símbolo nosso em Santa Catarina, é uma mulher que eu sempre busco me inspirar, porque ela é uma Não, uma mulher personagem maravilhosa. da nossa maravilhosa. história. Você não acha... Num braço, num fio. Deixa eu perguntar uma coisa. Num braço... Eu fico Deixa eu pensando falar a no frase pobre dela. eleitor da senadora que quer dizer, senadora, eu gostaria... Tô Não, quietinha. não, é só o seguinte, tecnicamente, você não acha que de repente entrou um pouco no jogo do Roberto Jefferson quando ele afastou o microfone e começou a anotar para responder tudo de uma vez? E você ficou Ele irritadíssima disse com que era aquilo? uma pegadinha, que eu queria fazer uma pegadinha. Não, tudo bem, mas não era com melhor ele. você ter feito tranquilamente as perguntas todas e deixar ele responder depois? O Porque eu acho que problema- ele te pegou. Foi uma pegadinha que te pegou, por Mas sinal. é porque Foi é o o contrário. seguinte, Jô, quando você faz as perguntas todas ao mesmo tempo, e essa foi a grande malandragem do senhor Roberto Jefferson, é que você tira a possibilidade de, na contradição do que ele te responde, você responder de volta. Você Mas você poder não fazer pode o combinar. questionamento, né? É o tal negócio. Dois times entram em campo, você mostra como é que você vai ganhar do outro time, mas aí se o outro time não se comportar como você espera, você não pode fazer uma série de perguntas contando com o tipo de resposta que ele vai dar. Não, mas Que é dependendo- claro que vai ser sempre não facilitando. Porque é claro que ficou, para mim, ficou claro que você fez uma pergunta, dependendo da resposta dele, você dizia, mas então como é que não sei o quê? Claro, esse é o ele sistema de não ia interrogatório entrar- normal. E ele não quis, e aí no caso, Mas- eu fiz todas as perguntas, porque o fundamental ali, Jô, também era a gente poder apresentar os dados do Marinho que comprovados, volto a dizer, que comprovados, né, se aquilo que eu pedi que a CPI investigasse, da proximidade nos últimos anos, né, do senhor Marinho com o Roberto Jefferson ou com pessoas próximas a ele, né, dão a vinculação. A Mas vinculação isso do não esquema. melhora, o teu negócio, tudo bem. Mas era Isso meu não papel, melhora era a meu situação papel. do PT, Não, né? mas é óbvio que não melhora. Nós temos que investigar os casos que o PT está sendo acusado. Agora, nós não podemos fazer a investigação do que o Roberto Jefferson acusa e esquecer que ele é acusado. Certo? Mas todo mundo sabe que ele é Entende? acusado. Então, por isso que eu tenho que, enquanto investigador, apresentar os elementos que possam obter provas que a acusação que ele sofre seja verdadeira ou não. Então, eu cumpri efetivamente o meu papel de questioná-lo e de apresentar indícios que podem comprovar efetivamente que ele tem vínculo, né, com a corrupção dentro dos Correios. Qual foi o seu primeiro cargo político? Sua primeira eleição foi para quê? Deputada estadual. Tive dois Primeiro mandatos. deputado estadual, 2 mandatos. em depois 90. deputada federal ou direto Não, senador? vim direto para o Senado. Vim Há direto quantos para o anos já Senado. no Senado? Não, o primeiro eu mandato? sou novinha, 2 anos. Novinha no Senado. Não, novinha pessoalmente também. 2 anos e meio. O senador é muito interessante, eu não quero deixar o Heráclito louco de ciúmes. Vai ter ciúme amanhã. Olha, eu tenho certeza que depois de toda essa averiguação, a senadora não vai precisar mudar de nome de Ideli Salvati para Ideli Salvati. Não, com certeza. Tenho certeza Com absoluta. certeza, João. Desejo sucesso em tudo isso e desejo principalmente que toda essa sua veemência, que é extraordinária e que eu acho que é uma arma formidável de combate na política, também se dirija para dentro do próprio partido, porque eu acho que é o que todo mundo quer, é dizer assim, não, peraí, mas isso aconteceu, mas não é tudo. Eu espero que não haja aquela defesa que a gente vê em certos casos, de não querer que mexa no que está lá, porque pode descobrir mais coisas que podem descobrir o que for, porque eu sei que, pelo menos, sempre haverá a esperança de ter todo um lado que está alheio a tudo isso, que é contra Com tudo isso. certeza, João. Muito obrigado pela sua presença, senadora Ideli Salvati. Daqui a pouco a gente volta.
Piada enviada por Fabrício Cardoso, de Rondonópolis. Uma garota totalmente nua entra no bar de uma sauna, pede um uísque. O barman despeja a bebida num copo, entrega para ela, fica olhando fixamente o seu corpo. Ela começa a bebericar o uísque, o barman não tira os olhos dela. Até ela não aguenta mais e pergunta, o que foi? Nunca viu uma mulher nua? Claro, não. Eu só estou curioso para saber de onde é que você vai tirar o dinheiro para pagar a bebida. Meu Deus, da cueca, é claro. Eu vou conversar com o jornalista Marcos Sacorreia, por favor. E aí, como é que você tá? Chega mais juntinho aqui, que eu tô com saudade. Pô, também. Mas não é Tudo bom? lugar para se matar saudade aqui. Ah, mas sempre mata. Não pode? Dá uma ajeitadinha. Como é que tá? Como é que tá seu pai? Tá ótimo. Tudo bem? Não vem aqui a tempo também. É verdade. A família preciso chamá-lo. tá ausente. É, preciso chamá-lo. Você hoje está escrevendo no site, no Mínimo, e no eco.com. O eco.com é uma agência de notícias ambientais e eu gostaria de frisar a importância da internet em tudo isso, pela agilidade, pela velocidade com que as notícias são logo colocadas no ar, né? Quer dizer, uma coisa que junto com a televisão, e até no caso mais rápido até do que a televisão, você começa a se informar e a se comunicar pela internet, via e-mail, etc. Eu gostaria de mostrar esse site, tá? De notícias ambientais. Vamos lá. Fala, vai contando pra gente aí. Ou então daqui para trás é melhor. Isso é melhor. Hoje eu vou contar o essencial, quer dizer, tá vendo essa fotografia cortada aqui na primeira página? Nós fizemos uma primeira página meio diferente porque, como somos pequenininhos, queríamos chamar a atenção. A maioria dos sites de notícias apresentam tudo o que tem na primeira página. Sim. E a gente fez uma primeira página e tal, tentando ser um pouco mais discreta, quase uma revista. Sabe o que é isso que você está vendo aí nessa primeira página? Bom, eu estou vendo... A Amazônia. É, desenhada como se fosse a bandeira do Brasil, ou não? Não, pior, desenhada como se fosse a bandeira do fim do Brasil. Isso é uma fotografia de uma das pessoas que fundou o site comigo, que é o Manuel Francisco Nascimento Brito Filho, filho do Nascimento Brito, que foi dono do Jornal Brasil, que estava viajando pelas bordas da Amazônia para ver os estragos que estão acontecendo lá e trouxe fotos recentemente desse tipo. Então conta pra gente, o que fica ali à esquerda, aquele campo ali, o que é? Um campo cultivado, o que é aquilo? Aquilo ali é terra mexida, terra... Aí põe aquilo lá, ali geralmente é o começo da chegada da soja, que é o fim da Amazônia. Bom, onde ela chega, acaba aquela Amazônia que a gente foi criado achando que não tinha fim. Agora ali aquele amarelo ali é uma estrada, né? É uma área raspada também, isso é uma sucessão de ocupações que vai acabando. Você cria uma fronteira agrícola, depois vem o gado, passa no meio disso o madeireiro, passa a queimada e vai acabando. Agora, Marcos, que eu saiba, por favor, me corrija se eu estiver falando bobagem. A maior parte da floresta amazônica é indestrutível pelo fato de crescer dentro d'água. Todo mundo dizia isso. Nós nos criamos com a ideia de que a floresta amazônica era indestrutível. Né? Nos puseram isso na cabeça, inclusive no colégio, amartelado. O fato, Jô, é que os institutos hoje, que trabalham com as melhores avaliações da Amazônia, por exemplo, tem um especialista nisso, que é o IMAS, onde Belém faz um estudo seríssimo, ele considera, ele está acabando de fazer uma coisa chamada o estado da Amazônia. Diz que esse conjunto de ataques de madeireiras, soja, a soja foi um fenômeno importantíssimo, porque ela levou dinheiro para essas frentes de ocupação que eram mais puramente predatórias. Sim. O investimento que se pode fazer agora é muito maior, etc. E tal. Ou seja, as frentes de ocupação agora arranjaram um grande patrocínio de um ciclo econômico que é um dos mais importantes hoje do Brasil. O resultado disso tudo somado é que a tal Amazônia impenetrável, ela hoje está reduzida a menos de 20%. O resto já tem sinais definitivos de mudança pela presença humana. E são esses 20% que estão dentro d'água, digamos, ou não? Estão mais ou menos dentro d'água, mas a água também na Amazônia, você se esquece que ela é caminho. A água é o veículo típico do transporte da madeira roubada da Amazônia.
Então, no conjunto... É roubado, quer dizer, não tira o site, não. Põe lá Tira atrás. não, eu quero que ele fique. Bom, isso. Vamos entrar em algum lugar. O que você sugere? Sobre a Amazônia, tem especificamente? Tem, mas é difícil ler aí no ar. Não, né? não, só para... Você tem uma série de reportagens, você tem uma sessão de fotografia. O site, João, deixa eu te explicar o que ele é. Ele é uma ONGzinha. Eu escrevo em outros lugares para me sustentar. E para sustentar o site, que foi criado quase como um desafio para tentar pegar. Zé Roberto Marinho. Tá aí, que coincidência, hein? Olha aí, tá vendo? Nosso companheiro, Roberto Marinho. Nosso companheiro porque... Qual é a colaboração do Zé Roberto na... Deu uma entrevista como ambientalista. Quer dizer, como uma pessoa que tem interesse, investimento, amigos, preocupações na área ambiental. E é uma coisa que eu queria fazer há muito tempo para entender, né, um fenômeno que não é brasileiro, mas no Brasil está ficando grave. Por que a grande imprensa tem tanta dificuldade em cobrir os problemas ambientais com que eles são de fato, quer dizer, um dos maiores problemas brasileiros. Ali, Salada Verde, vamos entrar no Salada Verde. Salada Verde é um conjunto de notas do site. São informações que ou por pressa ou porque não vale a pena estender muito, você tem que botar no ar correndo e fica ali. Eu tenho impressão, Marcos, ok, pode tirar. Eu tenho impressão que o que acontece em relação ao noticiário de todas essas áreas é que para nós todos que moramos tão longe, aquilo é outro país, aquilo é um problema que não nos afeta muito. Né? Você vê, por exemplo, às vezes você vê coisas terríveis que acontecem, não só nessa área, na região amazônica, mas até no interior de Minas, que é muito mais perto. E você diz, que coisa terrível. Mas é como se você estivesse vendo uma matéria feita no Camboja. João, eu pessoalmente, embora tenha alguma ligação pessoal com coisa de natureza, sempre gostei de andar no mato, eu gosto de fotografar o mato, eu tenho essas vezes. Agora, o toque para mim, a coisa que mudou foi no dia que eu percebi que eu tinha nascido num país bonito e ia morrer num país feio. A paisagem brasileira está se degradando numa velocidade espantosa. Sem falar na Mata Atlântica, né? Sem falar na Mata Atlântica, essa já foi, coitada. Olha, esta semana, no meio da confusão da CPI, começou-se a inundar uma área deslumbrante, entendeu? Ali na fronteira de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, vai ser coberta inteirinha por uma barragem que no caminho vai comer um cânion que eu fui ver, que é deslumbrante, onde tem o resto de uma das paisagens tão raras que é defendida pela Constituição. E a senadora não falou nada a respeito dessa... Agora, o mais surpreendente que essa barragem, essa represa de Barra Grande, é que há um ponto com ela que não está em uma discussão mais, já foi estabelecido. Ela foi construída em cima de uma fraude dos documentos ambientais, que negaram a existência da floresta, que só foi vista pelas autoridades quando a floresta estava condenada a morrer, porque a obra é irreversível. Isso não acontece só na Amazônia, acontece na cara da gente o dia inteiro. Sumiu a floresta nos papéis. Quando eu era menino, João, eu tinha uma ideia fixa de sair por aí dando tiro, porque eu queria ser caçador, todo menino. E o curioso é que dos criminosos que me botaram isso na cabeça era um escritor que fazia sucesso entre crianças, na época, Francisco de Barros Júnior. Ele tinha um livro, ele era uma série de livros, eram 7 ou 8 volumes. Eu vivo tentando comprar aquilo, cheguei em 6, para reconstituir a coleção que ela se perdeu. O impressionante é que é um livro escrito na década de 30, de um sujeito que passava a vida na selva brasileira. A selva brasileira do Dr. Francisco de Barros Júnior era o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, o Espírito Santo, a Bahia, entendeu? E até o Planalto Central do Brasil, onde não havia Brasília ainda. O Brasil que ele conheceu, que ele descreveu, porque ele é engraçado, porque ele ia caçar, mas ele adorava a paisagem, falava dos bichos que matava com uma admiração imensa e tal. E esse Brasil que esse sujeito descreveu durante décadas e botou na minha cabeça, não adianta procurar porque não tem mais. Sumiu. Sumiu. Quando a gente fala realmente em corrupção, a maior roubalheira do Brasil é a roubalheira física de um país que a gente herdou e está perdendo. Do país em si. Uhum. Mas você tem um olhinho de índio, isso tem alguma coisa a ver com essa fascinação pela floresta, pela selva? Há controvérsias, como diz o Anselmo Goya. É.
Um lado da família acha que é pura miopia, desde criança aperta o olho para ver as coisas. E tem um lado da família da minha mãe que acha que é coisa de um... É uma Índia distante que passou ali pelos Que é antepassados. mais bonito que a miopia. É melhor. Vamos falar um pouquinho da CPI, claro. Você como jornalista, você escreve também, além do site, do site sobre os problemas ambientais, você escreve também a respeito da política. Tem uma nota aqui, mesmo no meio da nota do meio ambiente, que fala: o assessor parlamentar José Adalberto Vieira da Silva, preso no aeroporto de Congonhas, com R$440 mil, trabalha para o deputado estadual José Nobre Guimarães, que além de ser líder do PT na Assembleia Legislativa do Ceará, é irmão do presidente, agora ex-presidente nacional do partido, José Genuíno. José Nobre indicou os chefes de pelo menos 2 unidades de conservação no Ceará durante o governo Lula: o Parque Nacional de Ubajara e a área de proteção da Serra de Ibiapaba. Como é que estão essas 2 áreas? Tudo quebra-língua, né? De lasca. É teste de dicção. Como é que estão essas áreas? Como é que está a conservação dessas áreas Em geral, no Ceará? Né, neste governo, há muito tempo, antecedendo de muito tempo essa crise, toda a rede de parques nacionais brasileiros está à matroca. Ela nunca foi tão abandonada. Sabe uma coisa engraçada? Apesar da ministra Marina Silva, que é dedicada... Eu tenho a maior simpatia e admiração pela senadora Marina Silva. Pela ministra, ainda não consegui ter. Mas você acha que na hora que... Você acha que as pessoas obedecem a todas as ordens de um ministro ou de uma ministra? Ou tem gente, como você mesmo disse, que de repente some num papel, some uma floresta? O IBAMA já é uma máquina complicada, difícil de administrar. Quando ela foi atacada politicamente na constituição do governo, ela parou de funcionar de vez. É uma máquina que parou há anos. E essa história que você está me contando, olha, quando o governo estava começando, tinha uns 6 meses, eu estava trancado no Parque Nacional de Itatiaia escrevendo um livro sobre insetos. Eu não estava nem aí para o governo Lula. E o impressionante é que, trancadinho lá dentro, querendo ficar quieto com meus bichos, eu era invadido quase todo dia por gente que me procurava na casa, dentro do parque, para contar uma história interminável, que era a briga política pela nomeação do novo diretor do Parque Nacional de Itatiaia, coisa que nunca foi de disputa política, nem serve para política se for exercido. Resultado, entrou um diretor, o diretor que entrou não foi lá, já saiu e o parque está abandonado, como todos os outros. Isso é uma loucura. Agora, é isso que você está lendo aí, agora começa a aparecer, porque apareceu o dinheiro da cueca do assessor, mas... Na verdade... Que é uma coisa bem pouco ecológica. Essa história... dinheiro na cueca é pouquíssimo ecológico. E essa história, quer dizer, é uma de várias, né? É uma de várias. Onde você catar, tem. Mas você tem razão, o problema dessas coisas é que acontecem fora da cara da gente, longe. Os repórteres, em geral, são urbanos. E os problemas ambientais, eles têm na cidade, tem poluição, tem o diabo, mas o drama ambiental, que é o momento em que se destrói a natureza, isso é fora da vista do repórter. Redações, etc. É verdade. O que faz com que os defensores do ambiente passem a ser pessoas radicais, ou consideradas como radicais, que não é radical, é por desespero. Você repete, fala a coisa há anos. O ambientalista, nesse momento que a esquerda está se avacalhando na política, eu acho que o ambientalista, pelo menos que eu tenho conhecido, os sérios, são a última esquerda. Que eles têm uma utopia ínfima, Ju, é uma utopia realmente de raspa do tacho. Mas é tentar deixar para a próxima geração um pouquinho do que havia do planeta. O que é maravilhoso na posição do deputado Fernando Gabeira. Exatamente. Né? Que diz, não, eu quero fazer um pouco, pelo menos fazer um pouco, fazer alguma coisa. Agora, uma coisa que me surpreendeu, conhecendo você já há bastante tempo, eu não sabia dessa sua fixação em insetos. São ótimos. Mas para quê? Para comer, para olhar, para estudar? Um dos criadores dessa mania do inseto era um francês chamado Fabre, do século XIX. Fabre? E agora casou com a ex-prefeita Fabre. Tá bom. Quase, deve ser uma corruptela. Quando chegou na Argentina, mudou o B pelo V. Mas esse Fabre gostava tanto de inseto que ele comia, inclusive, da receita. Não à toa, um autor da Provence, dizia, cigarra feita realmente com certos cuidados,
Mas o meu caso não é esse. Ele é de que época, mais ou menos? Ele é fim do século XIX. E é realmente um inventor do estudo atento de insetos que fazia no jardim da casa dele, que hoje é um museu na Povaz. Vamos mostrar aqui vamos mostrar algumas fotografias. Aqui o que é uma simples joaninha que está ali, né? Uma joaninha. Olha, eu tive que catar correndo pedaços de coisa porque... Você tem uma vasta coleção? Eu devo ter umas 1000 fotos de insetos e nem todas ainda classificadas. Olha que linda essa borboleta, gente. Que é banal. É o quê? É uma borboleta banal. Banal? Você vê toda hora, mas o bonito dela é que ela é transparente quando o sol bate em contra-luz. É deslumbrante. Vamos em frente. Eu acho borboleta uma coisa Inseto, linda. esse sapo, que chama assim, tem um nome lindíssimo, parece até Parque Nacional do Ceará. É Brachycephalus ephippium. Levei anos para aprender a dizer isso sem gaguejar. Esse sapo, é um sapo histórico, ele foi descoberto aqui na Mata Atlântica por aquele Spix, que veio da dupla Spix e Marte, viu? A meu ver, foi a primeira dupla caipira brasileira. Esse sapo tem menos de 2 centímetros. É isso que eu ia perguntar, porque você vê que é uma coisinha... E é um sapo venenoso, no sentido de que o bicho que for comer vai passar mal, e é um bicho típico do chão da mata. Você vê ele muito, mas como ele é pequeno, é difícil de enxergar. Mas se você pegar ele na mão, também é venenoso? Não, ele é venenoso no sentido que ele é indigere. É só nojento, né? Quase todo bicho muito colorido é venenoso. Usa essa cor para dizer, não me coma que você vai se dar mal. Peixe, inseto. Mesmo? A cor berrante dizer, não chega que é ruim. Quer dizer, então não é uma coisa mentirosa, né? Não. Ele avisa. Não, mas aí já tem bichos que mimetizam aquelas cores para ver se passa no... Vamos em frente. Eu estou fascinado com essa... Se pega uma carona. Mais uma joaninha, né? É uma joaninha. Eu digo, isso aí desculpa, é um galho de árvore que a joaninha tá, ou é uma lagarta? Isso por acaso, não é um galho de árvore, isso aí é um pedaço seco daquele ramo de fruto de palmeira. Você que tira as fotos? Eu que tiro todas as fotos. Eu gosto bem de fotografia, o resto é informação. Vamos em frente. O que é isso? Isso é uma borboleta vista em close. É um ângulo difícil de você ver a borboleta, né? Nunca vi uma borboleta assim. É a borboleta te olhando. E ela está posando para você, ela gosta de ser fotografada, né? Ela ainda falou, tira mais uma para garantir. Essa foto é fantástica, realmente. Vamos em frente. Isso está esquisito aí, mas isso é tal caso, o míope tem mania de olhar as coisas de perto. Isso aí é um cogumelo que tem menos de 1 centímetro. Ele é muito raro, é muito bonito, aí não está dando para ver direito. E não é comível, né, claro. Eu tenho uma vontade danada de arranjar alguém que entenda de cogumelo, porque eu tenho dezenas de cogumelos, fico louco com vontade de experimentar, mas não sei qual que pode. Mas tem, cara, tem especialistas, né? Tem que ter alguém que saiba... Não há de ser pelo método da Esse experiência. É só bonito, prova e vê. Ele é microscópico e ele cria uma floresta em miniatura, que quando você bota nesse ângulo, ele parece... e quando você olha de cima, fica... O que você vê são as bolinhas... Vamos lá. Esse é um bicho lindíssimo. O que é isso exatamente com essa casca tão cheia de brilhante? Esse é um bicho que uma das razões pelas quais ele ficou meio raro é que as crianças no interior usavam para brincar, chamavam de cavalinho. Ele é tão bonito, né, que ele chamava muita atenção e eles pendiam como brinquedo. É quase uma caixinha joia. De fósforo, esse? É quase uma joia. Isso é um gorgulho, mas um gorgulho deslumbrante. Qual é o tamanho dele? Esse chega a ser grande, assim. Ele é todo cravejado como se fosse pedra preciosa. Parece brilhante. Aqui isso é um bicho comuníssimo, mas é uma chamada uma mantódia. Né? É um bicho... Qual é o nome? Como é que chama? Louva-a-Deus. É um louva-a-Deus? Que ele é um bicho muito agressivo, então ele tem sempre poses para te assustar, né, quando você chegar perto. E por isso ele é muito fotogênico, você consegue fazer ele posar. Mas ele não morde nada, né? Eu se fosse inseto, não chegava perto dele, não. Eu digo não morde. A gente não. Aos humanos, ele não morde. A gente não. Vamos lá. É uma borboleta também? Não, isso é uma mariposa dormindo. Quando ela está dormindo num galho... Uma preguiça. Elas dormem de dia, essa daí estava dormindo e, portanto, deu essa sopa. Quantas horas dorme uma mariposa por dia, você sabe? A maioria das mariposas dorme quando tem sol, né? Não é nada nem dessas regras, é absoluta, mas é mais ou menos assim.
Quando é que começou esse fascínio pelos insetos? É uma história longa. O negócio é o seguinte, eu gosto de fotografia desde menino. Eu só entendi muito tarde porque eu gostava de fotografia, porque eu era míope desde criança, eu não sabia, eu custei descobrir. Tem aquela história típica de você começa a não enxergar o quadro negro, mas não sabe o que é e tal. E o míope, quando ele vai ficando mais cegueta, ele vai trazendo as coisas para perto. E é claro que quando você bota um inseto perto do nariz, aquele bicho que não te diz nada quando você vê a distância, ele deixa de ser repugnante e passa a ser, às vezes, um bicho atraente. Inseto tem gesto. Você, depois de muito tempo observando, você consegue saber se o inseto está quieto, se ele vai voar, o que ele vai fazer pelo simples fato de você estar convivendo de perto com ele. Mas isso você diz, quanto mais perto você vai convivendo, vai gostando mais, quando é criança, né? Porque o adulto, quanto mais perto, mais nojento fica. Não é nojento, não? É engraçado. Tanto que o sujeito... Barata, não? Barata não é o meu forte. Embora tenha barata do mato, colorida, que são muito bonitas. A ordem tem bichos muito bonitos. E tem baratas, eu acho, na Nicarágua, na Guatemala, que se alimentam de peixes, de tão grandes que são. Elas mordem o peixe, vão sugando tudo. Eu custei a descobrir o que era, né, por que se tinha Caribbean Roach, por que tinha a barata do Caribe. Até que um dia eu estava fazendo uma reportagem sobre drogas na Colômbia, e veio um negócio grande voando e pousou assim no vidro do carro. E eu achava que era um pássaro, não, era uma baratona. É terrível. Eu conversei aqui com Marcos Sacorreia. Marcos, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Nós abrimos o programa com o som do Tomate, vamos encerrar também com o som do Tomate, mas antes eu gostaria de mostrar aqui essa revista horrorosa que ele está lançando e botou um desenho pavoroso meu, sem autorização. Olha que coisa, parece que eu estou me esgoelando lá, ó. Parece que eu estou na CPI. Vossa Excelência, não fala! Que louco! Quem deu autorização? O Bira? Foi o Bira. Pelos poderes que lhe foram atribuídos, deu essa autorização. Isso aqui é a revista. E deixa eu guardar aqui na minha estante. E aqui aqui é o CD, né? CD que vem com isso? Tá aqui. Lord Children, The Album. Porque já teve o filme, agora tem o álbum, tá aqui. E como o trio Homeless, contato para shows do trio Homeless é no celular aqui de São Paulo, 9106-1185, com Marcel Nadal. É isso? É isso aí. Marcel Nadal. 9106-1185. E então nós vamos também encerrar o programa encerrar o programa de hoje ouvindo a Medley Villa Lobos com Homeless Trio no telão. Vamos lá.
Uou, o menino é bom. Tá bonito mesmo. Tá bonito demais. Não tá bonito? Bonitos são vocês e vocês que estão em casa, que são lindíssimos. O programa de hoje contou com a participação da senadora Ideli Salvati e também do jornalista Marcos Sacorreia. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Um beijo do gordo.